Pessoal, quando nós consideramos a fé, que pode ser, seja divina ou humana, ela vai ser humana, segundo o homem vai aplicar suas faculdades às terrestres necessidades, e divina se ele aplicar isso às suas celestes e futuras aspirações. Como isso não vai ser trago para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de gênio que faz a perseguição à realização de uma empresa grande, se ele tiver fé, ele triunfa. Porque sente em si que pode, que deve alcançar. E essa certeza dá a ele uma imensa força. O homem de bem que, crendo no celeste futuro, quer encher a sua vida de ações belas, nobres, aure em sua fé, nessa certeza da felicidade que o espera, a necessária força. E aí acontecerão os milagres do devotamento, da caridade, da abnegação. Porque quando existe uma fé verdadeira, não existem más tendências que não se possam vencer, triunfar sobre elas. E aqui estamos trazendo tanto uma fé humana, enquanto aí essa confiança que o indivíduo pode ter em si mesmo e que vai permitir ele sentir que tem capacidade para alcançar um dado alvo, e isso vai lhe conferindo uma força importante. Mas, se considerarmos a fé divina, ela realiza prodígios e milagres, porque o indivíduo, numa fé divina, ele vai aurir aí esse porvir bendito, feliz. E nesse sentido que a força de que ele necessita e requer vai acontecer dentro de si, se cumprindo esses milagres de abnegar, devotar, amar. Por isso que, com uma fé divina verdadeira, fincada em nós, nós conseguimos sair vitoriosos sobre qualquer situação em nós. E conseguimos aí, então, fazer acontecer os milagres, os prodígios, os feitos inauditos de ações nobres que começam com as reformas e as mudanças que a gente consegue realizar dentro de nós. E aqui, gente, é curioso porque quando nós consideramos que alguém tem esse nível de fé, aqui considerando a fé divina, que é a confiança em Deus, a confiança em mim mesmo, enquanto aí uma espiritualidade que se muscula, perceberemos que nós temos aí a piedade em oposição com o egoísmo. Porque enquanto o egoísmo é apavorado e aborrecido com perturbações e desgostos, aflições, a piedade, ela faz um caminho oposto dentro de nós. Quando estamos em contato com a alheia infelicidade, acaba que um abalo profundo e natural faz vibrar nossas cordas vibráteis. E isso vai penosamente nos afetar. Mas virá uma compensação quando nós pudermos ser instrumento para que Jesus restitua esperança e coragem ao infeliz irmão, que se emociona com a pressão de uma amiga mão, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção, grato e reconhecimento, docemente se volta para nós antes de fixar no céu, fazendo um agradecimento
por ter sido enviado a ele pelo Mestre um consolador, um apoio, um amparo. A piedade, ela é a melancólica, mas precursora celeste da caridade. Essa virtude primeira da qual é irmã, e cujos benefícios enobrece e prepara. Como um senhor que eu havia encontrado, ele estava com um andarilho na rua com uma caixa de balas vendendo, e ele partilhava que está com um câncer, fazendo o tratamento, que sempre aí tem gastos extras e é moroso. E nesse processo que ele fazia acontecer, estava com muitas dores, enquanto aí ele mesmo fazendo a continuidade do trabalho de vender as balas, mas o corpo esgotado, até pela doença do câncer que ele tem, e ele ali agradecido, com os olhos úmidos, porque ele experimentou uma consolação na doutrina espírita. E ele pôde, então, perceber que a esperança dele não só foi renovada, mas ele pôde divisar um futuro melhor para ele. E acaba que, quando nós podemos viver essa experiência, a gente não só está preparando, mas enobrecendo, sublimando a nossa caridade, que é esse areal bendito que nos fará ir fazendo esse galgue. Se nós considerarmos, por exemplo, o magnetismo do Cristo, quando todo um populacho procurava tocar-lhe, porque dele saiu uma virtude que a todos curava, isso vai dizer que, se nós considerarmos o magnetismo pelo magnetismo, existe na atualidade uma pleiade de eminentes espiritualistas que espalha conceitos relativos a esse pessoal magnetismo, com uma estranheza tamanha, como se isso fosse uma novidade do século XIX. Aqui considerando, gente, esse recorte psicografado por Emmanuel em Pão Nosso. Aí, através do Chico, da sua psicografia ínclita, o Espírito Emmanuel trouxe esse texto para nós. E, nesse sentido, quando a gente fala desse serviço de divulgar, investigar os ocultos poderes do homem, isso representa um concurso valioso na educativa obra do presente e do porvir. Mas precisamos fazer a recordação de que a edificação não é nova, ela é antiga, porque em sua passagem pelo planeta, o Mestre foi a individualizada sublimação do pessoal magnetismo, em sua expressão divina, substancialmente. As criaturas ali, em meio aos locais em que elas estavam, disputavam o encanto da presença de Jesus. Os populachos lhe seguiam os passos, tocadas de admiração singular. Quase toda a gente buscava tocar a orla da sua vestidura, e dele emanavam irradiações amorosas que neutralizavam recalcitrantes moléstias, ali teimosas, persistentes e muitas vezes cruéis. Espontaneamente o Mestre produzia o clima de paz que alcançava tantos quantos lhe gozavam a companhia, a vibração. Por isso que, quando a gente pretende um caminho mais fácil, em que a gente fica fazendo atalho facilitador para a plena eclosão das nossas psíquicas potencialidades, é razoável aproveitemos a experiência que os terrestres orientadores nos ofereçam nesse sentido. Mas procuremos nos lembrar
e cuidar para não nos esquecermos, porque a nossa memória, ela é falha, ela é fugidia, ela é fraca. Então, fazendo o esforço de preparação e de fortalecimento da nossa memória para que não nos esqueçamos dos exemplos e das demonstrações vivas do Mestre. Porque se intentamos atrair, é imprescindível saibamos e, caso não soubermos, aprendamos a amar. Porque até o amor genuíno é um aprendizado. E Jesus sabia tanto disso que até para viver a caridade ele nos ensinou. Porque ele sabia que nós íamos tropeçar. Então, Jesus ele tem várias passagens em que são icônicos as vibrações que ele derrama e vaza na nossa direção, sobre a mão esquerda não saber o que faz a mão direita, sobre nós não procurarmos receber a recompensa do mundo por aquilo que estejamos fazendo, que a nossa oração possa ser feita em segredo, que o Pai que vê o que está segredo nos recompensará, enquanto aí a nossa postura diária de orar e vigiar. E até mesmo, gente, a questão do testemunho, que ele é porta dentro da alma e é solitário, não tem plateia. Então, quando eu quero que o testemunho elevado que eu esteja vivendo tenha uma plateia, eu já estou aí vivendo uma caridade contaminada com o meu egoísmo, com a minha carência, com a minha sede de evidência. Porque o indivíduo, quando ele está nessa recepção dos benditos golpes que possam vir na sua direção e que aplacam, amortecem a cólera de um em relação a muitos, ele está focado para a dor surda, muda, que está em seu entorno. Até porque aquele que chegou nesse ponto, ele não aguarda bater na sua porta a necessidade. Ele distribui, sem necessário, aquele que precisa vir pedir. Ele se antecipa. Nesse sentido que, quando nós consideramos que o nosso desejo de legítima influência na Terra precisará passar para a nossa autossantificação pela influência celeste, que realmente traz para nós essa urgência, porque aquele tocado por esse magnetismo de Jesus, ele está disposto a, nessa solidão, nesse anonimato, enquanto aí uma postura vibracional, ir ao encontro da dor. Porque por mais que nós tenhamos situações em que alguém virá na nossa direção pedir uma ajuda, seja ela moral, material, eu me antecipo e vou ao encontro da escassez, da precariedade, da ignorância, da viciação, do sofrimento que está em torno de nós. E nesse sentido que vai sendo possível, então, nós irmos assumindo esse compromisso com a verdade. Consono vai ser trago na revista Reformador desse mês, quando a gente considera os mediúnicos intercâmbios nos romances de Emmanuel e as doutrinárias advertências, pegando aí tanto Ave Cristo quanto há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, inclusive também Paulo e Estevão, que são aí os 5 romances de Emmanuel. Em cada um desses recortes, nós temos subrecortes que vão trazer pessoas que iam até outras, pagar uma quantia de dinheiro para ter algum tipo de interferência espiritual na realidade material. E traz um pouco a questão
dos consequenciais que isso trazia, porque se nós considerarmos nos dias de hoje, nós ainda temos essas buscas por alguém que eu, mediante a entrega de uma quantia em dinheiro, receba algum tipo de previsão de futuro ou algum tipo de trabalho na direção de um terceiro que eu esteja pedindo, ou algum tipo de regressão, uma vida pregressa minha, enquanto uma reencarnação anterior a essa que eu tive, e que eu, para satisfazer uma curiosidade, desejo saber aquilo que eu vivi nessa reencarnação anterior ou mais remota, e que vão dizer aí de situações em que, ao entrar o interesse pessoal daqueles que participam dessa trama, já dá margem a interferências e contaminações espirituais. Até porque, quando nós vamos a alguém na condição de consulente para pedir algum tipo de revelação espiritual, e isso está sendo feito mediante algum tipo de recompensa que eu dou para esse indivíduo, de alguma paga, de algum retorno, significa que tanto o consulente como aquele que faz o atendimento estão sujeitos a interferências inferiores, e que inclusive vai significar revelações que obsessores fazem para atormentar o consulente. Porque então sabe que ele está ali de forma ingênua, incauta, desprevenida, aberto àquilo que for falado para ele, e nesse sentido o obsessor insufla o atendente para dizer coisas que vão levar aflição, desesperação, angústia para aquele consulente. E existem situações, gente, que as pessoas fazem verdadeiras dívidas para consultar esses profissionais. Aqui a gente pode trazer tanto numerólogo, quanto tarô, quanto magia negra e outros correlatos que trabalham com energias inferiores, não fazendo um juízo de todos que fazem esse tipo de trabalho, considerando aí alguém que lê carta, porque acaba que às vezes aquele que se coloca nessa situação também está sendo vítima da sua própria ignorância e intenta ajudar os outros fazendo isso, enquanto na verdade está sob uma interferência espiritual negativa. E nesse sentido que a intenção do coração é que vai valer, mas a partir do momento que nós temos o despertamento para os riscos que isso significa, caberá a nós não visitarmos essas ambientações, porque é algo que já está na nossa história, como esses 5 romances aqui que citáramos, em que Emmanuel vai trazer consultas que eram feitas a pitonisas e outros ali que de alguma forma estavam atendendo algum desejo daquele que ia pedir algum tipo de auxílio da espiritualidade, e que na verdade estava mesclado com o egoísmo, com o interesse subalterno, com as suas consequências legítimas. Inclusive há um relato de uma senhora que houvera ido pedir para uma bruxa ali da época em que ela vivia um tipo de interferência espiritual para que o homem que ela queria ficar com ele fosse separado da esposa, e essa senhora que fazia o atendimento, que tinha conhecimento ali de feitiçaria, ela alertava essa senhora que queria separar o casal sobre os riscos do que ela estava realizando e que ela deveria voltar atrás e não deveria levar adiante esse desejo nefando. Mas ela insistiu que gostaria de que fosse feito o trabalho para separar o homem amado da sua esposa e que pagaria regiamente aquela feiticeira.
mostrando ali uma bolsa com moedas e joias. E a feiticeira então se deixou levar pela ambição ao ver aquelas joias misturadas com aquelas moedas em grande quantidade. E se num primeiro momento ela tentou alertar essa senhora e procurou recuar ela daquele desejo malsão, num segundo momento ela cedeu aquelas joias, aquelas moedas e sucumbiu. E acabou fazendo o trabalho que essa senhora pedira e que naturalmente teria suas legítimas consequências, tanto para uma quanto para a outra. Porque um envolvimento num trabalho desse tipo vai levar a que essas energias retornem para nós, que passaremos a ser os primeiros prejudicados. E até mesmo, gente, quando nós consideramos, às vezes, o pedido para ser feito algum tipo de prejudiciamento de alguém com energias que são manobradas ali naquele local. Então, a pessoa que busca uma coisa desse tipo, ela está contaminando primeiramente a si mesma, gravemente. Porque antes de alguém ser prejudicado, até porque aquele que é alvo de um trabalho ruim que esteja sendo feito na sua direção, se ele tiver uma vida nobre, um coração contrito, que faz o bem, ele não é alcançado por aquelas energias negativas. Que naturalmente vão prejudicar aquele que está realizando aquele trabalho ruim para atingir alguém. Mas esse alguém no qual está sendo remetido aquelas energias daquele trabalho negativo, se tiver com uma proteção espiritual da vida nobre, de oração, de vigilância, ele recebe aí um livramento. Por isso que até mesmo quando a gente fala das energias de ódio, de despeito, de ciúme, de inveja que ainda existem na Terra e que circulam entre nós, isso só vai me atingir se eu permitir. Se existir uma mentalidade nobre, onde eu me ocupo com fazer o bem, e eu estou preocupada em auxiliar o outro, eu posso até não receber tudo que eu gostaria, mas eu vou ter o que eu preciso para dar o próximo passo. E inclusive porque nós estamos falando do essencial. Até quando a gente considera, por exemplo, alguns expoentes no Espiritismo, como Divaldo Franco, a Ivone Pereira do Amaral, o próprio Chico, nós temos aí esses espíritos, essas almas que estiverem encarnadas entre nós, que viviam com muita pobreza material nas suas infâncias respectivas. Inclusive, há relato da Ivone, das roupas em que ela ia para o centro espírita, demonstrando aí alguém que não tinha condição de se vestir melhor, considerando a imagem do mundo, enquanto a ideia materialista faz uns dos outros. Porque o espírito que habitava aquele corpo era um espírito de escola. Só o livro Memórias de um Suicida, que foi um dos livros que ela escreveu, foi um instrumento para que milhares e milhares de pessoas não se exterminassem pelo suicídio, pelos alertas e instruções que vazaram dessa obra magistral, que foi escrito pelo Espírito Camilo, pela psicografia de Ivone. O Divaldo, na sua infância, passou muitas restrições, dificuldades de todo porte. O Chico, que teve aí o falecimento da sua mãe, quando ele tinha 4 anos de idade, ele foi morar com uma madrinha que dava garfada nele, o espancava ao longo do dia, obrigava ele a lamber ferida do primo. Uma série de atrocidades que ele passou, considerando aqui que ele estava ainda na primeira infância, até os 7 anos. E depois, quando o pai casa novamente, e que a madrasta, que foi o anjo que a mãe dele prometeu que enviaria,
recolhe os filhos que estavam espalhados, o Chico, apesar de estar agora com a madrasta e o pai, que foi um anjo na vida dele, ele precisou começar a trabalhar desde criança para ajudar a sustentar na casa. E naquela época não tinha as leis trabalhistas que tem hoje, que protegem a infância. E então você precisa ter pelo menos 14 anos para assumir um dado trabalho. E mesmo assim, nós estamos falando 14 como uma margem para baixo, mas é 16 anos que o adolescente pode, de fato, fazer um fichamento enquanto um trabalho, que mesmo assim não pode ser qualquer trabalho para essa faixa etária, porque se tiver algum teor de insalubridade, é proibido, vetado. Mas naquela época não tinham essas restrições, então, até porque nós estamos falando das necessidades pelo Brasil, que eram piores do que hoje. Hoje ainda tem muitas pessoas necessitadas materialmente, mas quando a gente considera meados do século passado, para trás, era pior. Tinham muitas pessoas passando necessidades graves financeiras. E, sendo assim, as crianças aí com 8, 9 anos já precisavam começar a trabalhar numa lavoura, numa fábrica de algodão, numa mercearia, como um office boy. Precisavam encontrar uma ocupação para poder ajudar em suas casas. E com o Chico não foi diferente. Ele, inclusive, nessa primeira infância, considerando aí, quando ele já entrou nos 8 anos, ele já começou a trabalhar para ajudar em casa. E um dos locais que ele trabalhou foi numa fábrica de algodão que começou a intoxicar o pulmão dele. Ele teve um adoecimento no pulmão, foi obrigado a sair desse trabalho. E por causa disso acabaram arrumando para ele uma mercearia, que ele cuidava de uma hortinha, enfim. As dificuldades que esses espíritos passaram enquanto encarnados e que trazem aí essa gênese das lutas que os espíritos de boa vontade passam. Inclusive porque nós estamos falando aqui de situações de escassez em que o indivíduo, ele mesmo na precariedade material, o espírito é nobre, elevado e suplanta esse estado de coisa. Inclusive, gente, isso facilita a nossa conexão com o alto. Porque uma criança que passa uma situação de necessidade, ela acaba tendo conexão importante, elevada na sua direção, que uma criança que está na fartura, na abundância, pode não ter a mesma oportunidade. Até porque nós estamos considerando que, em meio a pessoas que passam necessidade do básico, antes eu ficar com o básico para baixo. Porque se eu fico do básico para cima, eu estou tirando de alguém. Porque muitos não têm o básico. Nesse sentido, que inclusive a questão da pobreza material é um livramento para um espírito de escola que deseja trabalhar com os espíritos superiores na Terra. Por isso que, se nós considerarmos essa questão da nossa trajetória aqui, isso vai dizer de formas que eu vou descobrindo para que eu vá conseguindo viver com menos, com mais simplicidade, tirando as minhas bagagens desnecessárias. Porque quando nós podemos fazer esse movimento, acontecerá de irmos experimentando uma libertação porta dentro da alma, que já não nos abalará as restrições materiais. Pelo contrário, a gente vai conseguindo, trabalhando aquilo que é importante e que precisamos focar, com mais liberdade, com mais desembaraço espiritual. Por isso que
Jesus ele vai trazer para nós sobre a candeia que precisaria ser colocada no módio ou sobre o leito, e não para que seja posta sobre o candeeiro, enquanto uma pergunta. Em sendo assim, se eu tenho uma candeia, eu vou pôr isso no candeeiro para iluminar distâncias maiores, ou eu ponho isso sobre um leito ou sobre um módio e mantenho escondido. Pois não está escondido senão para ser manifestado, não se tornar oculto, mas para que viesse a ser manifesto. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Com a medida com que medis, sereis também medidos, e vos será acrescentado. Porque na pauta daquilo que eu estou fazendo em termos de medição, vai acontecer que eu vou receber aquela mesma régua. Até inclusive porque quando a gente comenta determinadas situações, se eu estivesse vivendo aquela mesma realidade, eu poderia fazer algo pior. Nesse sentido que não só a medida para nós será semelhante, como será acrescentado. Porque aquele que não conhece a verdade e vem a fazer o mal, ele receberá poucas bastonadas. Mas aquele que conhece a verdade e mesmo assim pratica o mal, ele recebe muitas bastonadas. Porque aquele que tem vai ser dado, e quem não tem, até mesmo que julgava ter, será tirado dele. Por isso que nós temos aí essa perspectiva do reino de Deus, que lança semente sobre a terra, dorme e levanta noite e dia. A semente germina, alonga, não sabendo ele como. De forma autônoma, a terra frutifica, primeiro o ramo, depois espiga, depois o grão cheio, nessa mesma espiga. E quando der o fruto, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa, que traz aí dessa luta bendita, que nos considerou capaz do bem sofrer. Por isso que, se nós percebermos essa perspectiva, vai, de alguma forma, nos remeter àquilo que nós trazemos de instabilidade. Porque quando nós considerarmos, por exemplo, os tempos da barbárie, os mais fortes faziam as leis, e faziam isso para se beneficiar. Se a gente pegar ali o período dos romanos, há mais de 2000 anos atrás, na época que Jesus esteve encarnado entre nós, desse período para trás, as atrocidades que se cometiam eram enormes. Então a gente tem aí, por exemplo, babilônios, persas, caldeus, muitas populações das épocas que se perderam na ampulheta e que cegavam os vencidos, acabavam que submetiam como escravos aqueles que ficavam do lado dos derrotados, pilhavam. Nós temos uma série de atitudes nefandas, hórridas que aconteciam e que de alguma forma o despertamento moral foi acontecendo conosco. Agora é curioso, gente, porque nós temos que ter cuidado para não dar um veredito para alguém que esteja fazendo algo negativo. Porque se a gente considerar, por exemplo, Paulo de Tarso, ele, na época que ele esteve encarnado,
aquelas atrocidades que ele cometia contra os cristãos, em que ele mutilava os cristãos, prendia, mandava para o calabouço. E o calabouço naquela época não são como as prisões de hoje. Naquela época, ir para um calabouço significava ficar num local insalubre, que não tinha uma iluminação, não tinha uma higiene, uma água adequada, um alimento adequado, porque muitas vezes a água que chegava ali para quem estava no calabouço era uma água contaminada. O pão que entregavam ali estava com fungo, estava podre. O indivíduo ia para o calabouço e de tempos em tempos ele era torturado, martirizado, de todo tipo. Então, ir para um calabouço naquela época significava tortura até morrer. Porque se não acontecesse alguém tirar, o indivíduo estava no calabouço. Ou, de mesmo a lei que tinha feito levar ele para aquele calabouço naquela época, não acontecesse de revogar e abrir aquela prisão para ele ir embora, ele morria lá dentro, de tanto que ele apanhava. E até pelas restrições de água, de alimento, de sol, de condições mínimas de alguém ficar dentro daquele ambiente, que não existia. Então o indivíduo ia inando ali. E Paulo mandou muitos para o calabouço. Torturava antes, torturava durante, torturava depois. Crianças, doentes, idosos, mulheres, homens saíam mutilados da sua presença, considerando as perseguições que aconteciam. Porque muitas vezes, quando se mandava prender uma família por causa de ser cristã, ia quem estava ali dentro daquela casa, inclusive criança ia junto. E então, naquela época, alguém olhar para Paulo, dava o veredito, que Paulo não ia se salvar, ele ia para um local de inferno depois que ele desencarnasse. Seria hoje nós considerarmos que alguém que está fazendo alguma coisa ruim vai ser degradado para um planeta primitivo, como Quiron. E aqui nós estamos falando primitivo, não é o planeta dos dinossauros, porque alguém para ser degradado da Terra para um planeta primitivo é um planeta que já acolhe espíritos com pensamento contínuo, que já alcançaram a razão, por isso tem livre-arbítrio e respondem pelos seus atos, que precisa de arrepender, espiar e reparar depois que fez algo ruim. E que, nesse sentido, a partir do desenvolvimento da inteligência que já aconteceu e, consequentemente, da razão, esses espíritos vão para planetas primitivos, mas que acolhem já humanos, que são como nós de pensamento contínuo. E o que acontece? Você ir para um planeta como Quiron, que você não tem o supermercado que você compra as coisas prontas, você não tem transporte, você não tem uma proteção adequada para um sol a pino, uma tempestade, não tem um remédio de pronto para uma dor importante. Não é simples e fácil você morar num planeta assim. Então, quando um espírito que está acostumado com os confortos da Terra vai degradado para um Quiron, ele vai enfrentar dificuldades muito ríspidas e que tem a ver com a sua conduta moral nesse planeta, que pelo endurecimento e a não reforma moral, ele acaba sofrendo esse degredo compulsoriamente, para indo para um planeta primitivo contribuir com o que ele tem de inteligência e conhecimento e cultura, e isso ir permitindo que ele vá, de alguma forma, evoluindo para um dia vir merecer retornar para a Terra. Ou, no caso, aí para um planeta que então esteja em prova e expiação. Porque quando acontecer dele ter condições de sair desse Quiron, pode ser que ele já não tenha como vir para a Terra, porque a Terra não vai ser mais mundo de prova e de expiação, mas já vai ser mundo de regeneração ou regenerado, dependendo de quando for. Porque nós estamos em franca transição planetária. E hoje, mesmo num orbe de prova e expiação, nós podemos viver a nossa regeneração, a começar de agora. Por isso que
vai acontecer de que alguém que esteja no nosso meio, nós não podemos dar uma palavra final que esse espírito, mesmo fazendo atrocidades, vai ser degradado, porque pode ser que ele desperte. Se a gente pegar o exemplo de Paulo, mesmo naquilo que ele estava fazendo, achando que estava fazendo certo, defendendo a lei de Moisés e cometendo aqueles horrores, ao encontrar com Jesus na porta de Damasco, ele muda completamente a sua conduta mental e se torna um apóstolo do Mestre, divulgador da Boa Nova entre os gentios. O mundo da época acolheu e se beneficiou das palavras de Paulo, das suas ações. Então, de uma conduta em que aparentemente ele estava condenado, se fosse hoje um degredo, ele muda radicalmente e faz uma trajetória elevacional, ao qual ele é fiel até o fim dos seus dias encarnado na Terra. Nesse sentido que nós estamos em meio a almas encarnadas e também espíritos que se acotovelam conosco em diferentes estágios evolutivos. Cada qual está no seu estágio, no seu local dessa rota, dessa trajetória que é de cada qual. E nesse sentido que alguém que a gente perceba que está se demorando em atitudes nefandas, até mesmo quando a gente considera os locais de guerra, principalmente, em que um bebê recebe um tiro porque está numa fila para pegar comida, numa região de guerra, que crianças são mutiladas, mortas, porque estão procurando água, porque são geralmente facções guerrilhosas que usam os populares que estão ali, seja que idade for, de condição que for, como arma de guerra. E se a gente considerar essas situações que acontecem, infelizmente, na Terra hoje, pode ser que aqueles que estejam realizando essas atrocidades se convertam, tenham o seu despertamento. E se nós consideramos que isso pode acontecer, que nós sejamos instrumentos para que o maior número de pessoas sejam convertidas e possam permanecer na Terra. Que eu posso, com a minha palavra boa, com a minha ação nobre, com o meu testemunho crístico, fazer alguém repensar seu caminho, corrigir sua rota. E então, ao invés de ficar numa situação de endurecimento e até correr o risco de um degredo, conseguir fazer um caminho de avanço, de redefinição do próprio destino. Por isso que vai trazer nesse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, 795, aqui do Livro dos Espíritos. Nós houvermos comentado antes do recorte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e agora no Livro dos Espíritos. Que foi preciso uma modificação importante à medida que os homens melhor compreenderam a justiça. As humanas leis são mais estáveis quanto mais nos aproximarmos da justiça verdadeira, conforme sejam iguais e as mesmas para todos e se identifiquem com a natural lei. Porque à medida que nós fomos nos civilizando, a gente foi criando necessidades novas, relativas à posição social em que vivemos. Devemos regular deveres e direitos dessa posição por humanas leis. Mas, sob a influência das nossas paixões, a gente muitas vezes cria direitos e deveres imaginários, ilusórios, que a natural lei condena, e que os povos vão apagando dos seus códigos à medida que progridem, que avançam. A natural lei imutável é a mesma para todos. A humana lei é progressiva e variável. Somente pôde consagrar no infante das sociedades o direito do mais forte, porque acabava que aquele que tinha o poderio militar e econômico fazia aí acontecer o prevalecimento dessas leis que levavam aí angústia e desespero para tantos, porque
eram épocas em que as pessoas desapareciam do nada e se aplicavam em termos de agressões e de barbáries realizados na direção de muitos, sem que tivesse sequer uma justificativa plausível para aquilo. Então, alguém que tivesse um poderio militar, econômico, tal, abria a portinhola de uma casa, matava quem estava ali dentro e pilhava o que estava ali dentro. Ou alguém que estivesse andando na rua era tomado por aquele guarda, levado e apodrecia numa prisão. Nesse sentido que esses resquícios dessas barbáries ainda insistem em voltar na nossa sociedade. Só do ano passado para esse ano dobrou o número de afastamentos por adoecimentos mentais no Brasil. Aqui nós estamos falando do Brasil. A gente sabe que no mundo esses adoecimentos aumentam. E considerando a situação do nosso país, teve aí dobrado esses afastamentos por transtornos mentais e que, inclusive, estão na gênese dos autoextermínios, das loucuras, de assassinatos, de drogadições, de viciações de todo porte. E é curioso, gente, porque até mesmo para a gente abordar esses temas, para alertar as pessoas, é complicado, porque existe um preconceito na sociedade que diz que nós não podemos falar sobre esses temas nefrálgicos, que precisa ficar com muito dedo para poder tocar em determinados temas. E nesse sentido, isso é um desserviço, porque os temas nevrálgicos que as nossas sociedades vivem, eles precisam ser tocados. Caso contrário, vai acontecendo de aumentar os adoecimentos, porque não está havendo o despertamento que nos tira da nossa ignorância acerca das nossas questões. Então, até mesmo quando a gente fala, por exemplo, num ambiente de escola, de trabalho, numa repartição, numa praça, em que precisa ser falado sobre a questão do autoextermínio, alertado para buscar ajuda. Nós temos aí aquele número 188 que faz um atendimento 24 horas por dia para quem esteja com ideações de autoextermínio, vivendo algum tipo de transtorno, e que, inclusive, gente, é uma tentativa de fazer aí um atendimento para as pessoas que estejam precisando. Mas, se tocar nesses assuntos é algo nevrálgico per si, portanto, nós precisaríamos, exatamente porque é nevrálgico, falar, e a população diz que não pode tocar, então é aí que as nossas taxas de adoecimento vão aumentando. Porque o Espiritismo é chamado a dialogar no mundo atual e com o mundo atual as questões complexas, as questões difíceis de serem até faladas, refletidas, conversadas. Porque é aí que nós precisamos realmente trazer esse alume e fazer uma troca de figurinhas sobre as questões que nos acometem. Inclusive, quando nós consideramos, por exemplo, a gordofobia, homofobia, transfobia, em que nós temos uma série de facções que preconceituam grupos minóricos e que acabam, que se multiplicam. Porque onde a ignorância é graça, a alma encarnada ela acaba cometendo uma série de atrocidades. E aí o indivíduo ele vai se permitindo multiplicar a sua intransigência, sua arrogância. E isso responde pelas multiplicações de separativismo.
E aí, muitas vezes, inclusive, as pessoas que se sentem lesadas de alguma forma pela questão do preconceito, querem que haja leis mais rigorosas para aqueles que fazem esse bullying, essa agressão com os grupos minóricos, mas acaba que as leis não resolvem. Porque o que muda é o despertamento moral do indivíduo, é a instrução na direção dele. Porque não adianta eu fazer uma lei que condena 1 ano de prisão um gordofóbico que fez algo indevido com alguém que estava acima do peso, se esse gordofóbico ele não tem a instrução na direção dele para compreender a própria miséria, o próprio egoísmo, a própria arrogância, que são as nossas chagas morais, que ele precisa empreender todos os seus esforços para vencer sua má inclinação, para vencer a sua sombra. E nesse sentido que é a instrução que leva a isso. E a instrução ela só vai ser possível se nós tocarmos nos temas difíceis. Porque quando nós conseguimos falar das questões nevrálgicas e constrangedoras, a gente vai desmistificando uma série de aspectos, a gente vai levando a instrução à luz da doutrina espírita, que é a verdade que Jesus nos traz. Inclusive por isso, gente, que nós temos que estar antenado com as fontes geradoras da vida, com os sentimentos nobres, com o pensamento digno, limpo, com severidade, engajamento no dever. Porque se alguém deseja levar esse tipo de auxílio e não está conectado moralmente com Jesus, ele não vai conseguir levar. Inclusive um rapaz tinha perguntado, porque ele faz psicografia no centro espírita, e por ele ter esse tipo de mediunidade ostensiva, ele gostaria de saber se poderia psicografar em casa. E qual foi dito para ele que quando ele está no centro espírita, ele tem ali todo um aparato espiritual protetor, inclusive daqueles que estão ali militando com ele, que impede que ele seja fascinado. Mas um adendo tem a ver com o ambiente do local que eu moro. Qual que é a vibração que eu deixo entrar nesse local? Porque se eu tenho um filtro com aquilo que é colocado numa TV, com aquilo que é colocado num notebook, com o tipo de música que eu ouço, com o pensamento que eu nutro, com a palavra que eu falo, isso vai criar um ambiente ou não para a espiritualidade maior atuar. Porque se eu estou no ambiente ali onde eu moro e eu mantenho um padrão de vida elevado, de rotina nobre, eu estou permitindo que Jesus ele possa habitar esse local. Que tem a ver, inclusive, aí com aquilo que eu deixo chegar nesse ambiente. Inclusive considerando o tipo de informação que eu me permito ficar tendo contato constante, o tipo de leitura que eu faço, os meus objetivos de vida. Por isso que até mesmo nosso equívoco, Jesus direciona para o bem, se perceber em nós esse coração humilde, desejoso de fato de acertar, de auxiliar, de avançar. Ele nos capacita então. Nesse sentido que a gente vai saindo do brilhantismo inútil para adentrarmos a utilidade seguidora do Mestre, em que Jesus, ao calor da sua inspiração, plasma a nossa nova individualidade.
Em sendo assim que, quando a gente considera, por exemplo, preconceito, ele afasta o indivíduo, inclusive, de procurar um atendimento médico adequado. E nesse sentido que, quando nós consideramos que uma pessoa que se sente menoscabada, ela não tem força às vezes para poder procurar um atendimento que ela precisa, a gente percebe o quanto a ignorância, a falta de instrução é perigoso para nós. Nesse sentido que o Chico, por exemplo, dizia que ele não tinha feito nada para merecer o céu, mas de onde ele estivesse, depois que ele desencarnasse, ele sentiria falta, por exemplo, das terças-feiras que eles tinham no centro espírita. Ele dizia que alguns o consideravam uma boa pessoa, outros o consideravam um ser desprezível, mas que a opinião dos outros em nada alterava o que ele é por dentro. Então, que ele vivia diariamente com a imagem que fazem dele e com a realidade interior dele mesmo, porque ele sabe quem ele é. E por isso ele trazia a importância de nós falarmos com o coração e não com o cérebro. E quando a gente fala, por exemplo, a questão do desenvolvimento da nossa inteligência, que pode não vir acompanhado do desenvolvimento da moralidade, do risco que é isso, porque quando eu aumento a inteligência, eu aumento o livre-arbítrio, aumento a responsabilidade, posso cair se não tiver caridade, moralidade caminhando junto, vai dizer de que aumentar a minha inteligência pode aumentar o valor que eu vejo em mim mesma. E aí o risco do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso ensimesmamento monoideico. Fica fácil o indivíduo se fascinar consigo mesmo, chegado nesse ponto. Por isso que se a humildade e a caridade não for a tônica da nossa conduta mental, nós não conseguiremos usar a nossa razão para doar, perder, perdoar, acolher, clemenciar, compadecer, amar. Nesse sentido que essa tônica, essa atitude mental, ela vai ser requerida de nós. No sentido de uma preparação que só a humildade nos dá, porque quem não consegue ser humilde não consegue amar. Mesma forma que foi trago para nós aqui, que a piedade, ela prepara e enobrece os benefícios da caridade, a humildade, ela é passo obrigatório para o indivíduo chegar no amor genuíno. Até porque se eu não consigo ter essa simplicidade, eu me fascino comigo mesma, é muito fácil. E começo a ver valores em mim ilusórios. Porque eu não consigo olhar para mim mesma, perceber inclusive alguma inteligência que eu tenha, algum tipo de conhecimento que eu amealhei e acumulei, sem ficar fascinada com isso, achando que isso é muita coisa. Enquanto que isso não é nada, se eu não tiver caridade, para poder usar isso para o bem. Isso só vai ser alguma coisa se eu tiver humildade e caridade. Por isso que essa questão da nossa vaidade é muito sério, porque a gente acaba que começa a dar valores para a gente mesmo que a gente não tem. Começamos a ficar focados em si mesmados, nas nossas supostas qualidades e capacidades diferenciadas, privilegiadas, na percepção daquele que entra nessa monoideia fascinatória, ilusória, que é uma alucinação. E chegado nesse ponto, a inteligência do indivíduo vai sendo fermentada por uma série de metais inferiores, de crueldade, perversidade, de revide, de elucubrações sombrias e de ataque aos outros. Então, é como se a nossa inteligência ela fizesse um castelo à parte e começasse a elucubrar, a fermentar uma série de atrocidades. Isso uma hora rui por si mesmo. Por isso que
essa percepção, ela vai nos dando esse areal bendito. E nesse sentido vai sendo possível, então, nós darmos esse passo, que vai dizer aí que a mediunidade com Jesus é uma sagrada prática, que requer estudo, caridade e moral desenvolvimento. Ignorar sua elevada natureza ou os espirituais ensinamentos pode transformar ele em fonte de perturbação para o médium e para o seu entorno. Portanto, é crucial abordar isso santamente, com comprometimento ético, espiritual e responsabilidade. Porque, ao recebermos as orientações que a nós chegam e soubermos preservar o nosso livre-arbítrio nesse sentido, moldando o nosso destino com atitudes e escolhas melhores, nós exemplificaremos como a fé pode nos guiar através de provações, de infortúnios, via resiliência, consistência no bem. Nesse sentido, que os conselhos que nós recebamos quanto a atuações dos benfeitores serão alertas sobre obstáculos prováveis do porvir, que nos prepararão espiritualmente, e nós, sabendo dar a resposta adequada, a gente vai conseguir fazer esse atalho montanha acima. Porque mesmo tendo uma vida marcada por sofrimento, adversidade, se nós enfrentamos esses desafios com resignação e fé, mantendo íntegra nossa conduta, nós poderemos ir fortalecendo esse areal. E nesse sentido que significará, inclusive, uma bênção, porque até mesmo para espiarmos nós precisamos ter alguma condição moral, porque o indivíduo que ainda não tem um preparo mínimo para determinada expiação, ele é esmagado por aquela experiência, por isso que Deus não permite. Então, quando a expiação ela chega até nós, agradeçamos, porque significa que nós fomos considerados capazes daquela experiência. Então, façamos por merecer, com a nossa resiliência, com a nossa persistência, com a nossa humildade, para que nós colhamos os frutos daquela prova, daquela expiação. Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E nesse sentido que nós somos aí realmente chamados a ser esse instrumento que leva o bom alerta, porque da mesma forma que teve aí esses adivinhos e esses médiuns que na verdade faziam pagar aquilo que eles ofereciam, e por isso se conspurcavam com espíritos inferiores, prejudicando os outros ao invés de ajudar, da mesma forma eu posso usar a mediunidade desinteressadamente, doativamente. Então eu vou levar auxílio, consolo, porque promanar do Mestre. Nesse sentido que perceberemos que Jesus está empenhado em nossa mão e o privilégio que é nós podermos ser esse instrumento do bem na vida de alguém. Porque chegado nesse ponto, gente, nós perceberemos que o único motivo de nós estarmos aqui é o consolo que eu levo, é o bem que eu realizo. Foi o que nós acordamos no astral antes de vir, renunciar ao mal e fazer o bem, e é a única coisa que nós vamos levar quando a gente for embora. Até mesmo a questão, por exemplo, de doação de órgãos, que o Chico dizia que se a pessoa tivesse suficientemente desapegada da vida material, ela poderia se incluir como doadora de órgãos, que vale inclusive para a questão de cremar o corpo. Porque o indivíduo, 80 anos junto com esse corpo, será que em 72 horas ele desliga?
desse corpo físico, depois do desencarne. Então, quanto mais a gente vive desapego, renúncia, abnegação desses apanágios benditos, de metais ardorosos, sublimes, esplendorosos, vai acontecer que, quando soar nosso momento, nós poderemos entregar nossos órgãos tranquilamente, porque nós não olharemos para trás, porque o nosso espírito ele vai demandar o além em paz consciencial. Nós não sentiremos necessidade e nem seremos arrastados por um apego que ficou, porque talhamos isso dia a dia, focando em Jesus. Porque, chegado nesse ponto, é um passo após o outro, em que eu saio da inutilidade dos brilhantismos materiais de todo porte e adentro a utilidade bendita e espiritual que vaza de Jesus. Então, eu saio dessa inutilidade, que é material, aplaudida pelo mundo, e eu vou para a utilidade que é confirmada e acolhida pelo Cristo, de onde vaza o verdadeiro brilhantismo. Por isso que, quando nós consideramos o preparo que a gente tem que fazer para o desencarne, isso é diário. Porque se eu não me acostumei a viver o desapego, quando chegar o meu momento de partir, eu não vou conseguir doar aquilo que eu desejaria. Eu não vou conseguir deixar os auxílios que eu gostaria. Não vou conseguir deixar as orientações que auxiliariam os que vão ficar. Eu só vou dar conta de fazer isso se eu tiver me habituado ao longo dos anos que eu tive encarnada aqui a viver doação, a perder por outra. E isso implica essa gratuidade, quando Jesus vai nos dizer, dá de graça o que de graça recebesse. Por isso que é um trabalho diário. Porque senão, um pingo de apego vai me fazer voltar, olhando para trás, virar aquela estátua de sal, enquanto aquele endurecimento naquela monoideia de um carro que ficou, de uma herança que está sendo dividida, do que fizeram do meu olho, para quem que foi meu fígado, quem tirou meu coração. Então a gente acaba que não vai ter estrutura desapegatória suficiente para alçar o além e terminarmos de doar o que ficou aqui, porque a nossa vida não terá sido doação. Agora, se a minha vida é doação, é serviço nobre, quando chegar o meu momento de demandar o além, eu poderei deixar, no limite da minha força, esses consolos para os que aqui permanecerem.